Bom, portanto, dois temas sobre outras formas alternativas de situações coloniais, de anti-imperialismo, de imperialismo. Bom, a primeira que eu vou referir está no manual antigo, no manual do primeiro ano da disciplina de Introdução às Ciências Sociais e Políticas. Há um capítulo só sobre a política do apartheid. O capítulo é perfeitamente claro, não precisa de grande explicação, precisa só da seguinte. Como sabem, a África do Sul era uma colónia inglesa, a sua governança era feita através de britânicos, os Boers tomaram conta do poder e, juntamente até com alguns britânicos, fizeram uma declaração unilateral de independência que nunca foi reconhecida pela coroa, pelo Reino Unido. O Reino Unido declarou, eu acho que intencionalmente, independentes dois antigos protetorados, a Suazilândia e o Lesoto, antiga Basotolândia, que são, no fundo, enclaves dentro da África do Sul, e não reconheceu nunca a independência unilateral. Quando o governo de maioria Boer toma conta do poder, criou um sistema de apartheid. O que é quer dizer apartheid? Desenvolvimento separado. E criou um sistema completamente, enfim, mirífico de pseudo-independência de determinadas zonas dentro da África do Sul, os chamados Bantustões. Bantustões vem da palavra Bantu. Bantu é a maioria esmagadora dos africanos da África Austral. Não é totalidade, mas é a maioria esmagadora. E esses Bantustões foram declarados independentes dentro da África do Sul. Ninguém reconhecia essa independência, a não ser o próprio governo sul-africano, com o governo próprio, é claro, e isto é a explicação de porque é que os negros não tinham voto dentro da África do Sul, pois se eles tinham aceitado proclamar a independência dentro de um Bantustão, é óbvio que eram cidadãos do Bantustão e, portanto, cidadãos estrangeiros dentro da África do Sul, que trabalhavam lá, mas não faziam parte da África do Sul. Não eram cidadãos da África do Sul, eram cidadãos de um país interior à África do Sul. Como já havia outros que eram realmente independentes, que eram aqueles dois que eu referi em primeiro lugar. Bom, isto não foi aceito por todas as etnias, que ficaram, alguns, com uma situação intermediária entre uma pseudo-república independente e, portanto, criaram-se como territórios autónomos. Isto está tudo no manual. Eram considerados estados, obviamente, entre aspas, o Transkei, o Bophuthatswana, o Ciskei e Venda. Esses eram pseudo-estados, com chefe de Estado, governo, tudo mais, e os outros eram territórios autónomos. Era o KwaZulu-Natal, aquilo que é hoje o território do Zulu, o Leboa, o Guanzankulu, o Kanguane, enfim, outros, Quaquá. Mas é que esses territórios ainda não eram bem Estados, eram quase Estados, mas não eram bem Estados. Nenhum deles era, de facto. Não é? Portanto, eis a razão pela qual os Estados Unidos, a República da África do Sul criou um sistema em que só podiam votar os brancos, os mestiços e os outros, ou seja, os indianos e os chineses, que tinham cada um a sua câmara separada. O Parlamento era tricamaral e só esse é que tinha um voto. E isto é, obviamente, um sistema que configura uma situação colonial. Há uma contiguidade territorial, há um domínio de um Estado forte sobre os outros territórios e sobre os outros Estados, pseudo-Estados, não é verdade? E isto configura claramente um sistema daquilo que, enfim, eu propus
o professor Adriano Moreira propôs e eu a escolhi como situação colonial. Pronto. Portanto, não sei nada disto. É uma questão de ir ver ao manual, não sei qual é a página agora, de repente não tenho aqui, mas seja como for, há um capítulo inteiro que se chama exatamente a política do apartheid. Isto só desaparece quando começa a desaparecer com o presidente de Klerk, em 1989, e depois com o reconhecimento da independência do presidente Mandela. E a partir daí foram extintos os bandostões e, portanto, de facto, a Inglaterra, o Reino Unido, nunca reconheceu o sistema anterior. Bom, isto era o primeiro ponto. O segundo ponto, e eu depois abrirei no fim qualquer tipo de período de perguntas e respostas, o segundo ponto tem a ver com o anti-imperialismo. O anti-imperialismo. Bom, o anti-imperialismo confunde-se, quer dizer, não há propriamente uma linha divisória que marque na história uma espécie de gongo dos combates de boxe, como eu costumo dizer. A história não é um combate de boxe, tem um gongo, pim, agora começa o segundo round. Não é assim, não é? Há uma continuidade, mas há, enfim, há momentos em que é preciso e é possível verificar o anti-imperialismo. De uma maneira geral, e eu quase que diria isto universalmente, mas enfim, não quero exagerar, o anti-imperialismo aparece favorecido por imperialismos. É muito curioso. Quem manda fazer, quem propõe o anti-imperialismo são potências que eles próprios exercitam o imperialismo. O conceito é um conceito de origem marxista, portanto, recomendo que vão outra vez ao manual eu suponho que isto não estará, ou talvez esteja, na política de blocos, é capaz de estar na política de blocos, portanto, consultar a política de blocos e consultar o manual de ciência política, na parte do marxismo, é muito provável que lá esteja também, mas não tenho de cabeça, está num lado ou está no outro. E isto vem da lógica do Lenin. A lógica do Lenin é simples. O capitalismo, na sua fase final, e a fase final já tinha começado praticamente no tempo dele, transfere-se para o nível internacional. Ou seja, deixa de ser uma forma interna de exploração, passa a ser uma forma transnacional. E por isso é que a resposta a esse imperialismo teria que ser também ele internacional. E daí o Manifesto Comunista acabar com as palavras operários de todo o mundo univos. Mas porquê? É porque já nessa altura a luta, o imperialismo capitalista era transnacional e, portanto, a luta contra o imperialismo teria que ser também ela internacional. Daí que operários de todo o mundo unidos. Lenin tem uma leitura interessante, por exemplo, relativamente à guerra, e a meu ver cheia de razão, o leninismo, que depois continua pelo stalinismo adentro, que é a guerra é sempre uma disputa entre burguesias de estados diferentes que mandam o proletariado fardar-se e morrer por eles. Portanto, os proletários não devem combater, porque isto é uma guerra de interesses económicos e como eles nem sequer têm gente que chegue para morrer, pois mandam o proletariado e a classe média fardar-se e matar os outros membros do proletariado e da classe média ao serviço dos interesses dos poderosos. Bom, isto é falso? Não, é muito verdade, muito verdade. Eu não sou comunista, nem de esquerda, nem nunca fui, como sabem, mas a verdade tem que ser dita e acho que isto é verdade. E de maneira que ele recusava este tipo de cedência. Segunda questão, Marx entendia que, no fundo, a Revolução Socialista viria nos países de capitalismo avançado. E, portanto, achava que ele ia acontecer no Reino Unido, onde ele vivia. Marx casou com uma burguesa alemã
e foi à custa do dinheiro que mandava o Engels, que era empresário, e por outro lado, achava que aconteceria na Alemanha. Porquê? Porque eram os dois Estados mais industrializados, com mais proletariado, e que estavam, digamos, à frente no processo de desenvolvimento e nas relações de produção. Enganou-se, porque foi afinal na Rússia, que era um país quase feudal, e depois na China, que era um país quase feudal, ou feudal mesmo. E por conseguinte, Lenin teve que afinar a doutrina marxista, que nunca tinha falado sobre o terceiro mundo. O Marx não se interessava nada pelo terceiro mundo. Porquê? Por uma razão simples, porque ainda estavam muito longe da revolução. Não tinham classe operária, não tinham indústria, eram agriculturas. Isto ainda falta um processo enorme até chegarem à fórmula da classe operária, não sei. Lenin tem que, de repente, improvisar e dizer assim, mas espera lá, é aqui que a gente tem que ter em primeiro lugar. Então, é desenvolver uma extensão da doutrina marxista, chamou-se isto marxismo-leninismo, por isso é que é um novo acrescento do marxismo, que se preocupa com o terceiro mundo, que se preocupa com o imperialismo capitalista. Ele percebe que era preciso cortar as pernas ao investimento capitalista nas colónias para enfraquecer o próprio capitalismo. E, portanto, não podiam deixar as colónias. E o que é que ele inventa? Inventa conceitos novos. Inventa, por exemplo, o conceito de via de desenvolvimento não capitalista. Eu falei nisto no primeiro ano, está no manual de ciência política. A via de desenvolvimento não capitalista é a adaptação da revolução socialista aos países do terceiro mundo que, objetivamente, não têm condições de fazer uma revolução socialista pela simples razão de que não há indústria, pela simples razão de que não há proletariado. E, como sabem, no marxismo, a classe operária é a fração do proletariado que deve promover e conduzir a revolução socialista. Então, se estivéssemos à espera que aparecesse indústria, nunca mais haveria uma revolução socialista. Então, ele inventa um modelo alternativo com uma espécie de revolução socialista feita pela burguesia nacional, que é o que vai acontecer com Amílcar Cabral ou com Agostinho Neto. É a burguesia nacional marxizada que vai introduzir Estados socialistas nas ex-colónias e assim enfraquecer a dominação capitalista, não apenas da antiga colónia, da antiga metrópole, mas de qualquer país capitalista. Se o país for socialista, é dificílimo os Estados Unidos ou a França irem lá explorar aquele território. Mais difícil, pelo menos. Bom, por conseguinte, o leninismo acrescenta isto. Como acrescenta duas outras realidades. Em primeiro lugar, o princípio da diminuição da soberania interna. Isto é muito curioso. Né? Dizem que são anti-imperialistas e criam uma nova forma imperialista para o mundo socialista, que é o princípio do internacionalismo proletário e socialista. O que é isto de internacionalismo proletário e socialista? O internacionalismo socialista é simples. É dentro da contiguidade dos países socialistas, que era, por exemplo, a antiga União Soviética, que depois cola com a China, que em 49 se subordina ao Partido Comunista da União Soviética, que é uma espécie de Vaticano do comunismo, é uma espécie de Santa Sé, o Papa do comunismo. E o Mao Tse-tung diz, sim senhor, eu vou obedecer à chefia do primeiro Partido Comunista, mas não podem interferir nas minhas periferias, senão através de mim. Se quiserem interferir, dizem-me e eu interfiro. E por isso há a ruptura sino-soviética em 1960, é que não acharam graça que os russos fizessem um bypass e interviessem no Vietnã, na Birmânia, no Laos, no Camboja, etc., por ali fora.
na Birmânia. Bom, e por conseguinte, o internacionalismo socialista significa, para dentro da comunidade socialista já não há verdadeiramente um Estado igual ao do direito internacional público para fora. Juridicamente há, mas de facto não há. Não há porque esse internacionalismo cria uma solidariedade, um direito de ingerência dentro dos outros países socialistas que visa salvaguardar as conquistas da Revolução Socialista. Ou seja, aquilo que muita gente diz a título de propaganda, e é obviamente esgrimível numa lógica rasteira, que é a lógica normal da política. A Primavera de Praga, os tanques soviéticos entraram por ali dentro e esmagaram, coitadinhos. É perfeitamente de acordo com o que está estabelecido pela doutrina marxista-leninista, que todos os países da comunidade socialista têm uma soberania interna limitada pelo princípio do internacionalismo socialista. Ou seja, todos têm que entrar em todos os países que ponham em causa as conquistas da Revolução. Portanto, aquilo é um ato legítimo dentro da legitimidade que eles próprios impuseram, que é a do marxismo-leninismo. Aquilo não é considerado imperialismo. Aquilo é considerado solidariedade socialista. É considerado o princípio da soberania limitada. Bom, é claro que a ideologia dá para tudo, não é? A gente diz que é uma espécie de o que é pecado e o que é que não é pecado. Depende da religião, não é? Beber vinho é pecado? É, diz os muçulmanos. Não, depende da religião. Aqui é a mesma coisa. Entrar pelos países socialistas adentro é pecado ou não? Não, nós dizemos que é bom. Então, mas se for invadir... não, aí já não pode ser. Se vierem invadir-nos, já é pecado, porque são capitalistas. Portanto, um e um não são dois sempre, às vezes não são. Portanto, cuidado, porque quando falarem de anti-imperialismo, designadamente soviético, têm que ter em conta que as palavras não significam o mesmo. Anti-imperialismo, na lógica, na fraseologia do marxismo-leninismo, significa sempre que um país capitalista pretenda esticar a sua influência para dentro de contiguidades suas. Isto é, se os Estados Unidos entrarem pelo México adentro, ou entrarem pela Costa Rica, ou entrarem pelo Chile, é imperialismo. Sempre que Rússia soviética entrar pela Polónia ou pela Checoslováquia ou por outro país qualquer adentro, não é imperialismo, porque estou a salvaguardar a Revolução Socialista e estou, pura e simplesmente, a defender as conquistas da Revolução. Tem que ter este cuidado. Agora, e como é que isto descodifica? Isto depois é uma questão de crítica, cada um tem a sua. De acordo com a religião política, não há dúvida nenhuma que faz um sentido. De acordo com aquilo que a gente tem numa cara chamada olhos, não faz sentido nenhum, porque é rigorosamente a mesma coisa. Uma data de panzers, ou não são panzers, são equivalentes, entram por Praga adentro para esmagar uma sublevação, é óbvio que isto é imperialismo russo. Não tem outro nome. Bom, portanto, cuidado com estas nuances, porque senão fica qualquer coisa manca. Há uma doutrina. Ora bem, os Estados Unidos, já vos disse, isso vem no Manual Política de Blocos. Aliás, eu digo isto sempre, as grandes potências definem unilateralmente espaços vitais. Mas isso é um conceito nazi. Quero lá saber e querem eles lá saber. O senhor George Washington, fundador, primeiro presidente dos Estados Unidos da América, declarou pacatamente que our hemisphere era pura e simplesmente, sou romana, resolvo falar-me agora,
Our Hemisphere era, pacatamente, a América. Não, isto é logo ao princípio, reparem bem. Our Hemisphere, nem pensar, isto é tudo nosso, e, portanto, não é suposto aqui entrar mais ninguém que não seja para fazer comércio. Se for para fazer política, nós não autorizaremos. Se for para influenciar, se for para manipular, nós não autorizaremos que nenhuma outra potência exterior entre in our hemisphere. Fantástico, no nosso hemisfério, leia-se, no nosso continente. Mas quem é que o autoriza a dizer isto? Ninguém, é ele que se autoriza a si próprio. É assim porque nós achamos que é assim. E isto vai tomando medidas cada vez maiores, como eu já referi, na expansão para o oeste, destino manifesto. É o destino manifesto destas 13 colónias irem até à outra costa. Mas olha, aqui ao lado há uma coisa chamada Louisiana, compramos. E lá em cima há uma coisa chamada Alasca, compramos à Rússia. E aqui há uma coisa chamada Flórida, conquistamos aos espanhóis. Depois há uma coisa chamada, aqueles estados todos, do México e dos espanhóis, não faz mal. Uns compramos, outros arrebanhamos, outros conquistamos, a Califórnia, dá cá, o Texas, mas isto era independente, não interessa. Agora ficamos nós com eles. Isto não é imperialismo. Não é. Então, roubar territórios a países soberanos não é imperialismo. Não, não, é destino manifesto. Olha que interessante. Cá está uma religião diferente, não é? Beber vinho não é pecado. Bom, por conseguinte, nós temos sempre que descodificar. Este tema é difícil, porquê? Porque tem dois níveis. O nível do. Eu, se respondesse a isto universitariamente, não como jornalista, cuidado, isto não é um folhetim jornalístico, que é normalmente rasteiro e medíocre. É universidade, isto para se responder em termos universitários capazes, devia ser respondido a dois níveis. A nível da doutrina e da ideologia é isto. Eu acabo de explicar. A nível da prática, e depois os senhores aí emitem a vossa opinião. A minha opinião é que, obviamente, aquilo que os Estados Unidos fazem no território americano é pura e simplesmente imperialismo. Então, e os índios serem todos mortos? É genocídio. Mas ainda não havia o conceito. Tá bem. Mas não era bom, não era boa ideia andarem a massacrar os índios de uma ponta à outra e depois criar uma reserva, enfiá-los lá dentro e obrigá-los a mudar de cultura. Não havia o conceito só é formulado em Nuremberg, mas que diabo, isto já achava que era mau. Se calhar não é óbvio poder entrar, fazer não sei quantas tentativas para destruir Cuba. Cuba foi uma colónia americana, ainda por cima, depois do regime do Castro, que não é um Estado independente. Mas é comuna. Está bem, o que é que eu tenho com isso? É um Estado independente. Está bem, mas é comuna e está no meu sítio, no meu espaço vital. Baía dos Porcos, pumba, falhámos, azar, outra vez, duas. Quantas tentativas houve para matar o Fidel de Castro? Não faço ideia. Não faço ideia. Isso era de antes. Não era, não. O senhor Trump acaba de fazer mais ou menos o mesmo, curiosamente, com o Maduro. O senhor gosta de Maduro? Eu não. Quem me dera ele. E o senhor, enfim, imigrasse, falecesse, qualquer coisa. Agora, ele é um Estado independente, não é? Mal ou bem. Mandou um grupo de mercenários assustar o Maduro. E eu já veio triunfante a dizer, não, queriam-me matar e queriam-me roubar. Está aqui uns mercenários que vão falar. E os mercenários, coitados, obrigados a falar, disseram, sim, a gente vinha aqui para o raptar, para o levar para os Estados Unidos da América. A profecia do Dr. Lara, o Maduro não vai morrer na cama. O Maduro não vai morrer na cama. Porquê? Porque o petróleo do Maduro e digamos, aqueles recursos estratégicos são indispensáveis para a futura guerra. E, portanto, não vai morrer na cama. Se calhar Cuba também não vai morrer. Ou se agacha antes, não vai morrer. Profecia. Isto é óbvio, isto decorre da geopolítica. Mas eu não percebo como é que isto é assim, com o direito não interessa aqui, não interessa nada. O direito não interessa, estamos a falar de imperialismo. O direito só serve para os intervalos. Não consigo explicar isto. Mas enfim, há sempre gajos que gostam de se agarrar ao direito, quando não tem mais nada, vem a teoria do direito. Como se o direito travasse alguma coisa. Ou como se o direito tivesse travado a China, ou tivesse travado os Estados Unidos, ou tivesse travado a Rússia de fazerem o que querem.
Não há maneira. Não há maneira. Ou tivesse travado o Reino Unido, a senhora Thatcher, de fazer a Guerra das Malvinas, por uma ilha que dizem que é deles, que enfrenta a Argentina. É assim. As potências grandes definem unilateralmente o seu espaço vital. Ponto! Isto o que é? Isto é imperialismo. Agora, o imperialismo do outro é sempre destrutível com base numa filosofia que eu próprio vou criar para combater aquilo. Não há direito aquilo que o imperialismo russo do Sr. Putin está a fazer no Cáucaso, está a fazer na Moldávia. Ficaram ali sem uma posta chamada Transnistria, na Ucrânia. Reparem bem, que vergonha! Então, mas espera lá, e do seu lado? Não, isso do meu lado não interessa. Quer dizer, os que condenam isto são eles próprios imperialistas no seu próprio território ou naquilo que são as suas zonas de tutela. Vou dar um exemplo, que não com o Sr. Trump, que o Sr. Trump está sempre na Berlim, com o Sr. Obambi, que ainda é vivo. O Sr. Obambi, suponham, que é uma suposição, que a China dizia assim, Taiwan é chinês, não é? Parece-me óbvio, não é? Aquilo é a mesma coisa que perguntar, os Açores são chineses, são portugueses ou não? Claro, é uma ilha que pertencia à China e que pertence à China. Não é um Estado, não. Não é reconhecido como Estado, não. Então, é nosso, não é? Historicamente. É colonizado por quem? Por chineses. Iguais a vocês? Sim. É o mesmo povo? É. Fala a mesma língua? Fala. Mas os americanos dizem, sim, mas isto aqui, cuidado, isto aqui não é para ser ocupado. Vamos supor que o governo chinês tinha dito, bem, vamos tomar conta daquilo, porque aquele território é nosso. O que é que teria feito o Sr. Obambi? Não é o Sr. Trump, a gente já sabe o que é que o Sr. Trump faria e fará se acontecer uma coisa dessas. É o Sr. Obambi. Tinha havido uma guerra. Porquê? Porque não é suposto a China entrar por Taiwan. Não é suposto. Mas porquê? Porque não. Mas quem é que decide? Eu, o americano. Mas quem é o senhor para decidir? É assim. E na Coreia do Sul também não. Vão ver, hein? Portanto, aquilo que eu acuso o meu adversário de fazer, que é Crimeia, isto é uma vergonha. Espera lá, mas quem é que conquistou a Crimeia? O Império era do Império Otomano, pois era. Foi conquistado por quem? Pela Imperatriz Catarina da Rússia. Ups. Pois foi. Com soldados quê? Soldados russos. Ups. Pois é. Pois. Não, mas aquilo não é. Não, peço desculpa. Aquilo das duas uma. Ou é do Império Otomano, ou então é russo por conquista. Sim, mas o Khrushchev destacou aquilo e colou à Ucrânia. Numa altura em que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, é a mesma coisa que tirar uma freguesia da Amadora e pôr em Sintra, ou de Sintra e pôr em Lisboa. É indiferente. E de repente colapsou que ele colou-se todo em 1989, 91, naquele triênio fatal, e esquecemos, ficou lá aquilo agarrado. Mas isto é vital para mim, não é? É. Qualquer geopolítico diz que é. Então é meu. Tem cá uma base militar, é meu. Não há direito. Pois não há direito, mas a gente não está aqui à procura do direito, está à procura da força. Está à procura da força normativa dos factos, da definição unilateral do espaço vital, da definição unilateral da esfera de influência. Sim, mas não há direito que eles estão a fazer na Ucrânia. Reparem aquela faixa toda, Donetsk, não sei o quê, está tudo ali com um governo fantoche russo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A Ucrânia estava neutralizada. A NATO foi lá pôr a mão a dizer, não, isto agora é nosso. Ficam aqui os mísseizinhos a 300 quilómetros de São Petersburgo e tal, que é mesmo ao lado. E o tipo criou ali um estado de tampão. Não fui eu, foram uns guerrilheiros. Viva a República. Bom, de maneira que, meus senhores, o imperialismo tem sempre uma leitura ideológica por trás. Sempre. E baseia-se neste princípio que é fundamental,
que é o de que as grandes potências definem unilateralmente os seus espaços vitais, as suas esferas de influência. Porque sim, ninguém toca em Israel. Porquê? Porque eu, americano, não deixo. Leia-se, porque eu, americano, tenho aqui uma comunidade judaica cheia de massa chamada Jew York, não é verdade? E portanto tenho um acordo com eles e ninguém toca. Mas porquê que ninguém toca? Porque eu não deixo tocar. Mas quem é o senhor? Não me interessa, não deixo. Experimente lá ver o que é que lhe acontece. Portanto, no fundo, o erro dos jovens, que é a vossa situação, eu percebo, não é? Percebo que eu gostava mais que se calhar o mundo fosse mais perfeito do que o que é. É o de achar que o governo, o direito internacional é mais ou menos igual ao direito interno. Erro da avaliação. O direito internacional é muito bem feito, é muito bonito, mas funciona nos intervalos da força. Realismo. Funciona nos intervalos da força e só funciona quando coincide com os interesses da força ou com o silêncio da força. Fora isso não funciona. Mas eu gosto tanto do soft power. É a marinha, a vossa mania. Até à próxima guerra, depois da próxima guerra, começam a achar que o soft power já não é assim tão eficaz. E a próxima guerra está aí à porta. Portanto, meus senhores, tenham cuidado. A questão do imperialismo tem a ver com isto. O anti-imperialismo é a resposta ideológica ao imperialismo. Normalmente, quem pratica o imperialismo tem um conceito e uma chave para um anti-imperialismo. Os americanos é que definiam, a NATO é que definiu o imperialismo soviético. Não há direito, este imperialismo soviético que já vai em meia Alemanha, na Polónia, na cortina de ferro, Iron Curtain, Winston Churchill, caiu sobre a Europa de Leste uma cortina de ferro. Foi o senhor que dividiu isso. O senhor é que dividiu isto em alta com o Stalin de uma forma miserável. Olha, a Jugoslávia não. A Áustria tem que sair. Mas tem que sair. Aquela tem que ficar. Aí podem entrar. Depois vem falar em cortina de ferro. Caiu uma cortina de ferro sobre a Europa. Mas quem é que fez a cortina de ferro? Foi você, pá. A ver, portanto, isto é uma conversa ideológica. É uma conversa ideológica. Não há ninguém bom. Não há ninguém bom neste xadrez. Ninguém. E, portanto, o pior que há nisto, ou não pegam neste tema, que eu aceito perfeitamente e acho que é boa ideia, não pegar no tema de todo, ou pegá-lo de uma forma romântica, verde aqui apela à lógica do Papa Francisco, à ecologia, é um bullshit completo. Não vão lá, não se percebe nada, fica uma fantasia, fica Alice no País das Maravilhas. Olhem para a realidade crua, nua. É chato, mas a realidade é horrenda. Então não se meta nisto. Não é? Vá antes para poeta, é mais simpático. Não dá dinheiro, mas pelo menos a pessoa anda contente. Toca umas baladas e tal. Portanto, o essencial é isto. Agora, como é que isto se materializa? Como é que se materializou o imperialismo soviético, o imperialismo chinês, Tibete? Tibete era uma teocracia do senhor Dalai Lama, que ainda anda aí, vestido de cor de laranja com os óculos. Não é? Rua. Isto agora é nosso. Mas porquê? Porque está a ver, dá aqui imenso jeito. A gente agora vai ter. Investimos aqui uma pipa de massa, fazer estradas, está muito mais moderno do que era. Mas então, e os monges e o budismo? Não, isso não. Religiões é uma coisa que não vai bem connosco. Mas isto está mais desenvolvido agora. Quem é que discute? Quem é que discute a invasão miserável feita pela China comunista do Tibete? Vamos ver, acabou. Não se fala mais disso. Quem é que decidiu? Foram os maoístas. Houve ali umas declamações, não é? Não há direito, coitado do Dalai Lama, venha cá, dê cá um abraço, a gente filma um filme aqui consigo, toma lá uma medalha, e o homem anda por aí a fazer sorriso, até é simpático, e não se fala mais disso. E acabou. Ele até já disse, eu devo ser o último Dalai Lama. Estão a ver o que é o imperialismo? O imperialismo é isto, é a definição unilateral de esferas de influência
A Indonésia não entrou por Timor-Leste adentro. Mas era ilegal. Quer lá saber, não queremos um governo comunista aqui. Mas não queremos, agora invadimos. Quando perceberam que o governo não ia ser comunista, abriram um bocadinho. Deixaram. Até lá. Eu quantas vezes fui à ONU, eu como deputado da Comissão de Negócios Estrangeiros, e presidente que fui, curiosamente não consta, vejam bem o que é o facciosismo disto, eu fui presidente da Comissão Eventual para o Acompanhamento de Timor-Leste. Não aparece nos arquivos que estão online da Assembleia da República, não dizem que eu sou presidente, saltam por cima de mim. É verdade, quando não é muito conveniente. Porquê? Porque eu fui, aliás, com deputados comunistas, como é que ele se chamava? O João Amaral, que já morreu, de bigode, foi comigo à ONU e dei-lhe uma trepa. O discurso que eu lá fiz na 4ª Comissão contra a Indonésia, com factos de esterilização de raparigas malberes para acabarem com os nascimentos, troca de populações com a ilha de Java. Pintei a manta. O Amaral disse, Lara, eu, que sou do Partido Comunista, não podia fazer um discurso assim, como você fez. Bom, nada, já não sou, afinal a história enganou-se, o Lara nunca devia ter sido presidente da Timor-Leste, desapareceu dos arquivos. Vejam bem isto, vão à procura, não estou lá. Há um livro sobre isso, a Comissão de Timor-Leste, o Dr. Lara só aparece como vogal e depois aparece como vogal outra vez, e aquele período em que eu fui presidente, não se fala disso. Não é engraçado, não se habituando a isto. Bom, e portanto, já vi muita coisa, portanto não acreditem em fantasias, não queiram, não transformem um idealismo na verdade, que isso é que não pode ser, não encaixa. A realidade, como dizia o Maquiavel, é suja, é abjeta, mas é a realidade. A política internacional é abjeta, mas é o que é. É o que é, não aquilo que a gente gostaria que ela fosse. A história é o que é, não aquilo que a gente gostaria que ela fosse. No domínio do imperialismo, todos são imperialistas, os que são imperialistas são anti-imperialistas, e a definição do imperialismo para eles não é má, porque coincide com uma lógica qualquer autojustificada, já referi, e o anti-imperialismo é fundamental e bom para travar as enormidades que o adversário faz no terreno e que contraria os seus interesses geopolíticos. É basicamente isto. Agora, fora isto, os senhores conseguem analisar a realidade, ótimo. Então analisem, mas não tragam a doutrina para a salada russa, dividam em dois. Análise dos factos. No dia tanto de tal, a China entrou pelo Tibete, tomou conta disto, fez isto, matou, expulsou e tal. No dia tanto de tal, a Primavera de Praga, os tanques entraram aqui. Bom, isto é análise dos factos. Param aí, não justificam, não adjetivam. E depois, capítulo 2, doutrinas. Segundo o marxismo-leninismo, o internacionalismo proletário, portanto, nós tínhamos a obrigação de entrar para sufocar uma revolta que, no fundo, iria pôr em causa as conquistas da classe operária. Isto é a justificação da intervenção, que depois dos outros lados dirá exatamente o contrário. Malandros, isto só prova o poder férreo da bota comunista que esmaga qualquer tentativa de aspiração à liberdade. Quem é que tem razão? Depende. É uma questão ideológica. Quem é que, se eu for comuna, tem razão os comunas. Se eu for imperialista liberal, tem razão os liberais. Se calhar não tem razão nenhum nem outro, mas isso já é outra conversa. Portanto, cuidado, é um tema movediço, é um tema que não é impossível tratar, não há nada que seja tabu, mas que, a meu ver, para ser tratado, tem que ser seccionado, tem que ser dividido. Factos e justificação dos factos. E, no caso da justificação dos factos, o contraditório. Contraditório. Não é chegar ali e fazer uma bandeira. Isto não é uma sessão de esclarecimento de um partido comunista nem do imperialismo americano. Cuidado.
há uma versão pró-soviética ou pró-russa que diz isto, a versão pró-chinesa diz aquilo, a versão pró não sei quais diz isto. Pronto, isto é contraditório, é dar palco a todas as expressões ideológicas que, no fundo, acabam por tentar justificar ou contrariar aquilo que são os factos crus e nus que eu apresentei em primeiro lugar. Era como eu faria. Misturar tudo, fica uma porcaria. E a nota, obviamente, terá que refletir a porcaria que se fez nessas circunstâncias, como é evidente. Não posso fazer isto de outra maneira. Não sei, não se me afigura mais nada que seja pertinente. Factos e circunstâncias. Já vos disse, estão nestes livros, que estão online, espero eu. Acho que o Presidente disse-me que estava, portanto, os senhores vão ter acesso a eles com facilidade. Ponto. Estou aberto a qualquer tipo de pergunta e de resposta e de comentário e mais alguma coisa. Se é que há. Professor, eu tenho algumas dúvidas. Diga. Não sei se espero que eu as diga todas ou uma a uma e vá respondendo. Vai dizendo. Ok, pronto. Então, a primeira prende-se com o conceito em si de imperialismo e depois tudo o que disse. E complementando com aquilo que está no livro, eu queria só compreender se, ao falarmos de imperialismo, temos de estar cientes de que este está eminentemente vinculado à ação estatal e ao imperialismo militar, como refere no livro, Sim. ou é uma soma também do imperialismo económico. Sim, e sim. tudo aquele... Pronto, isso é bem dito. Bom, eu acho que ao falarmos só de imperialismo sem qualificação é a fórmula mais hard, digamos assim. O imperialismo americano configura imediatamente uma lógica militar, não é? O imperialismo americano na América Latina, pronto, a gente está a ver as intervenções em Granada, as intervenções no Chile, as intervenções à bruta, esta que ocorreu na Venezuela agora, ontem, ou outra parecida. Quando, se quiser, isto é o que é habitual, mas pode qualificar esta, dizer, o imperialismo militar. Há só imperialismo militar? Pode haver só imperialismo militar. Aquilo que a Madame Thatcher fez a Guerra das Malvinas é um imperialismo militar tout court, não tem mais nada. É chegar lá, dar porrada, afundar barcos da Venezuela, pôr a bandeira e tomar conta daquilo. É exclusivamente militar. Ou quase, não é nada exclusivamente militar, mas é preponderantemente militar. Eu acho que se devem qualificar os outros, mas se quiser também qualifique este. Porquê? Porque o imperialismo assume muitas formas, não é? Por exemplo, imperialismo cultural é o mais soft de todos, é o mais subreptício de todos, mas existe. Quer ver? Olha, sabe em que língua é que são publicadas todas as teses de engenharia, mestrado e doutoramento? Por exemplo, do Instituto Superior Técnico ou da Faculdade de Engenharia do Porto ou da Aveiro. Sabem que língua é que são publicadas? Eu sei, inglês. Inglês, mas aquilo é técnico, é inglês, todas. Porquê? Porque é a língua veicular, aquilo. E nós aceitamos como bom que o inglês passasse a ser a língua, o novo latim, a língua veicular. E é o nosso instituto, eu devo dizer que sou daqueles que não me importa e acho que deve ser tudo em inglês, se quiserem, é bem diferente, quem quiser escreve em inglês. Agora, isto é uma forma de imperialismo cultural, porque o decidir por uma língua significa decidir por uma literatura, decidir por um espaço cultural, decidir contra o francês, está a perceber? Não é em vez de. Isto é imperialismo ou não? É. Não, que ideia, ninguém nos força. Mas é imperialismo na mesma. É um imperialismo soft, é um imperialismo subsidiado por nós, como a maior parte do imperialismo cultural é, não é? Os senhores, quando vão para mestrado e doutoramento,
são agentes do imperialismo cultural. Porquê? Porque só citam os americanos. É uma moda maldita que há nas relações internacionais. É os americanos, os francês, ninguém. Porquê? Como não aprenderam francês, os autores franceses não prestam, que é um disparate. Os autores italianos não prestam, que é outro disparate. A melhor geopolítica francesa, publicada de longe, mas os senhores não sabem francês, não sabem italiano, marimbam, ou está traduzido em inglês, ou então eu não cito. E o que citam é os clássicos. Não é? Se for o Weber, Elma, pode-se citar, que já é muito antigo, ou o Rousseau, mas depois os novos só são os americanos. Isto é uma forma de imperialismo cultural ou não? É. Paga pelos senhores. Voluntária. Da mesma forma que há cadeias do McDonald's e o McDonald's alterou a culinária no mundo inteiro. É uma forma de imperialismo. É como os jeans dos cowboys, que toda a gente tem um par ou dois em casa. É subsidiado pelas pessoas. Não deixa de ser imperialismo cultural. Portanto, se não qualificar, se falar só de imperialismo, isto fica de fora. Isto não corresponde minimamente à ideia que se quer dar nas relações internacionais do que é o imperialismo, que é a força ou a ameaça da força como móvel, como, enfim, a ação principal para promover aquele tipo de influência. E aqui não, aqui nós somos voluntários. Nós é que escolhemos o inglês, nós é que só gostamos dos senhores KMs e companhia, nós é que, está a ver? Nós é que somos os que compram os McDonald's e as pizzas e a Coca-Cola. Não há um imperialismo da Coca-Cola. Então o que é? Até se faz troça disso. Estão a ver? Portanto, é preciso qualificar o imperialismo. O imperialismo económico, isso dá outra aula, mas eu já falei sobre isto e acho que tenho isso escrito. Olha, tenho isto escrito num livro, que por acaso até tenho aqui, ou não? Deixa eu ver se tenho. Tenho. Nestes dois livrinhos que eu agora vou mostrar, não ganho nada com isto. As Portas de Dante, fundamental. Está aqui o que eu acho sobre este assunto. Ou então este está online, O Fim de um Tempo. Este está online, podem ir a academia.edu e podem descarregar este livro. Este, por acaso, é da editora Novas Edições Académicas e este é publicado no Brasil na editora Revan, mas há uma edição portuguesa, a segunda edição é igual a esta. Bom, ora bem, e eu aí explico o quê? Explico basicamente isto. Hoje em dia, o Estado já não é o agente autónomo, soberano, autocéfalo do imperialismo. O Estado está na mão do dinheiro. Ou seja, quem decide sobre os Estados já não são os cidadãos, já não são os políticos são servos, serventuários, agentes dos interesses instalados, do capital financeiro. Mas isso é nos países pequeninos, Malta, Portugal, Estados cocó. Não. É nos próprios Estados Unidos, que é a potência, a grande potência, a superpotência. Acha que o Trump é independente dos interesses económicos? Acha que qualquer presidente americano é isento das influências económicas? Não tem que ser reeleito? Não é tributário olha, este aqui até lhe posso dizer, é tributário da direita evangélica, que é toda, daquilo que se chama aquela união de religiões que se chama Moral Majority, é uma confederação do sistema das armas, tem duas grandes formações, das formações de armas ligeiras, como até metralhadoras, que é a Rifle Association, não é por acaso que foram buscar uma senhora governadora do Alasca para ser vice-presidente às tantas, como o do complexo militar industrial, que vai provocar a próxima guerra, das farmacêuticas, dos judeus, do não sei o quê. Está a ver? Este conglomerado de interesses, e eles são móveis,
há uma parte que faz um shift, é que escolhem os presidentes. Eu devo dizer que gosto imenso daquela conferência, que está no site da Academia de Letras e Artes, mas se puserem Sousa Lara, ela aparece. Leva 1 hora e tal. Eu falo disto. Eu acho que a conferência chama-se Portugal. Foi dada à Universidade Aberta. Há uma ideia que se chama Portugal. Mas depois, no fim, ou pelo meio, eu vou falando disto. O Estado, hoje em dia, é instrumento destes interesses. E, portanto, o capitalismo, este macrocapitalismo, o capitalismo dos senhores Soros e companhia, e do grupo Rothschild e do não sei quê, atuam sobre as elites políticas de uma forma, não é por acaso, que, veja que coincidência, todos os futuros presidentes de partido ou primeiros-ministros são convidados para ir ao Bilderberg Group. Coincidência, dá viu? Todos. Os portugueses são todos, os espanhóis são todos. É uma coincidência, não é? Ainda não houve eleições, mas o senhor fulano vai lá e depois é eleito. É uma coincidência. Vá haver isto. É a tal teoria da conspiração. Isto é uma teoria da conspiração! É? Então como é que explica isto? Que todos os futuros líderes dos partidos centrais que alternam no poder são convidados para ir à Trilateral ou ao Bilderberg fazer uma conferenciazinha, participar de uma conferenciazinha, não é? Antes de serem escolhidos. Todos. Direita, esquerda, Santana Lopes, não sei o que mais, todos passaram por lá, Durão Barroso, todos, Cavaco, esquerda toda, PS todo, o senhor Sócrates e companhia, foram lá todos. Porquê? Não se interroga sobre isto, porque os outros têm uma bola de cristal e dizem assim, o futurologia, bola, diz-me lá se este gajo vai ser primeiro-ministro, que é para o convidar. Ou será ao contrário? Porquê que isto acontece em todos estes países? Em França, em Portugal, em Itália? Não é uma coincidência excessiva? Quem é que manda? É a verba ou é o verbo? Natália Correia respondia que era a verba. A verba controla o verbo. Portanto, numa lógica realista, cá estou eu a trazer a parte desagradável ao de cima, não é? O imperialismo económico é o condicionante das políticas públicas. É aquilo que condiciona a política pública. E por isso é que os governos ao centro são iguais. E por isso é que a senhora chanceler Thatcher inventou a teoria do TINA. There is, ainda por cima em inglês, repare, there is no alternative. TINA. Ainda por cima é verdade, repare bem. Alternativa ao euro? Não, já não há. TINA. A alternativa à União Europeia, eu que detesto a União Europeia, já escrevi isto 4 anos antes da gente aderir à CE, 4 anos. Está publicado. Agora pergunto-me, acha que há alternativa ao euro e à União Europeia para Portugal? Nem pensar. Então e o que é que vai acontecer quando a União Europeia desabar ou o euro desabar? Vai ser uma catástrofe. Completa. Nós somos os grandes beneficiários de uma moeda sólida tipo euro, sim, somos. Porque a seguir o governo fantoche que vier para aqui, direita, de esquerda, que é tudo igual. A primeira coisa que vai fabricar é um novo escudo com uma inflação de 20% a 30% ao ano, que é uma forma airosa de criar um imposto mais injusto possível sobre a classe média. Nunca. Não queira. Eu já vivi nisto. Não queiram. Cuidado, senhores. São muito novinhos. Não queiram. Não fazem ideia do que é. Ora bem, quem é que manda? É o dinheiro? É. Claro que é. São os interesses instalados. São as grandes. Sabe qual foi o maior negócio da Primeira Guerra Mundial? As farmacêuticas. Pois é. Não foram as armas, foram as farmacêuticas. Veja lá como as coisas são. E, portanto, esta guerra, a guerra que vem, está a ser empurrada pelas indústrias que não... Então agora, depois desta porcaria do Covid, isto não há negócio, agora não pode ser. Olha, o New Deal,
resolveu para aí 30%, 33% no máximo da crise que tinha sido criada em 29. Sabe o que é que resolveu o resto, os outros 60 e tal? Foi a guerra. A guerra é que trouxe negócio para criar pleno emprego. Não foram as estradas feitas pelo Sr. Roosevelt. Não foi isso. Foi a guerra de 39. A fabricação maciça de armas, de tanques, de aviões, de barcos de guerra. Os últimos eram feitos em cimento armado. Veja bem. Os ingleses, os americanos inventaram barcos feitos, fazia-se um barco num mês, daqueles enormes, com tanto poder, num mês, porque em vez de serem feitos em aço, eram feitos em cimento armado. Cimento armado. Uma ideia genial. Bom, de maneira que isto é que resolveu finalmente a crise económica. E depois como é que se levantou as economias e como é que se internacionalizou o imperialismo americano? Pelo Plano Marshall, criado por um general. O general George Marshall. Pois foi. A verba é que comanda o verbo, está a ver? Que emprestou dinheiro aos países que depois ficaram devedores e tiveram que pagar juros, e aquilo é que internacionalizou o capital financeiro americano, é que transformou o dólar na moeda, tal como o inglês passou a ser a moeda padrão, corrente, internacional. Portanto, eu acho que é melhor qualificar. Andam de mãos dadas, o imperialismo militar anda de mão dada com o imperialismo económico, que eu acabo de dizer, não é? Ou é ele que provoca a guerra, ou é o imperialismo económico que provoca a guerra, ou é ele que aproveita com a guerra. Bom, agora, pode haver imperialismo militar seco, sem mais nada, não é? Chegar ali e bater na Argentina e derrotar a Argentina. Agora, qual é o mérito económico que eu tiro disto? Nada, gastei uma pipa de massa, aquilo custou milhões e milhões à Inglaterra, ao Reino Unido, não é? Em impostos, não tiraram proveito nenhum, foi uma afirmação de, cuidado, porque nós ainda existimos. No fundo é a bomba atómica de Hiroshima. Para que é que serviu a bomba atómica de Hiroshima? Foi para obedecer o Japão para dobrar. Acha que foi? Ou foi para... Sabe que o argumento que deu o presidente Truman foi este, já era o Truman. Gastámos dinheiro a mais, acho que já era o Truman, não tenho a certeza absoluta. Enfim, foi o presidente em vigor na altura, em 45, já, acho que talvez fosse. Ou não, talvez ainda fosse o Roosevelt. Gastámos dinheiro a mais e tempo a mais para produzir esta arma para não a utilizarmos. Primeira razão, ou seja, complexo militar industrial. Segunda, isto é bom para os outros verem. Olha lá, Stalin, cuidado com o bigode, porque nós temos isto. E temos mais. Portanto, é possível separar completamente o imperialismo económico do imperialismo militar? Eu acho quase impossível. Mas acontece. Aconteceu nas Malvinas, não é? Portanto, quando se fala só de imperialismo, estamos a falar sempre da componente militar envolvida. Não quer dizer que não haja outras. Eu acho preferível qualificar. Porque ele varia desde uma forma hard, que só é implementável através de uma grande potência militar, até à forma soft, que é implementável por si e por mim, que andamos a pagar McDonald's, Coca-Colas e Blue Jeans de bom grado e a falar inglês e a escolher a literatura inglesa como justificativa e a marimbar nas outras, contra as outras, com o desrespeito das outras. Portanto, esse imperialismo é um imperialismo dócil, é um imperialismo soft, e é imperialismo na mesma, não venham dizer que não é. Só porque eu não me importo que ele exista e até pago, não significa que não seja imperialismo. Portanto, não sei se isto responde à sua pergunta ou se ainda ficou alguma coisa de fora. Eu tenho mais ainda. Vá. Depois, já que falou do Reino Unido, eu fiquei na dúvida se o Reino Unido seria um exemplo de colonialismo ou de imperialismo. Obviamente, pronto, O Reino Unido. Ele, United Kingdom.
Sim, mas não a sua formação. Estou a dizer, por exemplo, quando a Índia se torna território do Reino Unido e depois, por exemplo, a Rainha Vitória se diz Imperatriz das Índias. Eu penso que é a transição já. Quer dizer, a primeira, é porque como já é na segunda leva colonial, a segunda onda colonial, a segunda onda colonial é muito imperialista. Está a perceber? Basicamente, ainda recorre, porque estava na moda, ainda recorre à lógica do colonialismo vaga, não é? Que é, nós vamos ali para desenvolver. Mas é muito ficção científica, a justificação é muito... não resiste à realidade, está a ver? Os ingleses criaram, como disse, uma dupla ordem jurídica. Atenção, colonos ingleses, vocês regem-se pela lei inglesa. A gente cria aqui um tribunal que tem recurso para a Inglaterra. É como se estivessem em casa. As leis daqui não se aplicam aos ingleses. E os senhores outros têm as outras leis, que são estas. Esta ideia de criar uma dupla ordem jurídica numa democracia é uma loucura, não é? É uma loucura que mostra a ideia, que mostra não uma tese de colonização, que é todos ficam sob a alçada do direito inglês, mas uma ideia de imperialismo, por isso. Não é? Uma ideia quase de protetorado. Portanto, eu acho que a fase da colonização do Império da Índia já é muito uma variante de imperialismo, é muito uma expressão material daquilo que o imperialismo vem a ser. Já é descarada demais para ser considerada uma forma de colonização. Nem eles estavam preocupados nisso. Nem eles estavam preocupados. Tanto que tiraram, aquilo era colónia, deixa de ser e passa a ser império. São eles que mudam o nome. São os ingleses que mudam o nome, não é? Portanto, o Mussolini dá o título de imperador ao rei de Itália. Porquê? Porque tinham conquistado a Pérsia, tinham conquistado a Etiópia, está a perceber? O rei de Vítor Emanuel passa a chamar-se imperador, está a ver? O Hitler chamou ao seu Estado Terceiro Reich, Terceiro Império. Portanto, a ideia é... E nem havia imperador. Está bem, então espera lá. Isto é o Terceiro Império, que é o que quer dizer Reich. Reich em alemão quer dizer Império. Isto é o Terceiro Império alemão, não é? Então quem é o imperador? Não há. Eu sou o condutor, Führer. Então, e o imperador? O imperador não existe. Nem é preciso, não interessa, sou eu, mas não digo. Está a ver? É esta, a lógica do imperialismo é esta. Ele está ali, claro, quase com o nome, até com o rótulo. Portanto, chamar a isto ainda a fase da colonização, eu penso que é jogar com as palavras, não é? De facto, já estamos numa transição para um fenómeno novo que é este. E agora, qual é a diferença para o imperialismo atual? É que no imperialismo intermédio, que é esse que eu estou a referir agora, eu ainda tinha um problema de ordem jurídica. Não é? Eu sou o imperador legal da Índia. Legal. A Rainha Vitória é a imperatriz legal, dentro de uma certa legalidade, da Índia. Eu sou o imperador legal da Etiópia. Eu sou o imperador legal do Terceiro Reich. Arranja-se uma ordem jurídica, enfim, mais ou menos aceitável, ou não aceitável, mas paciência, alguém aceita de que isto é um império. Na nova lógica, essa preocupação tombou. Eu não preciso de uma norma jurídica, a dizer, eu sou o imperador de Taiwan. Não sei, os americanos estão-se nas tintas para isso, querem lá saber imperador. Tenho aqui uns canhões e uns porta-aviões e tu não entras. Mas o senhor é comandante de Taiwan, não interessa, esqueça isso. Está a perceber? Mas onde é que está o título? Repare, no caso do Japão, os americanos ainda iam naquela lógica antiga, puseram uma espécie de imperador americano a mandar no Japão, não é? O general MacArthur. No fundo, quer arredar o imperador, não consegue, tira os poderes todos ao imperador e diz: quem manda sou eu. Eu é que sou o imperador de facto.
E, portanto, nesta lógica ainda há aquela coisa da justificação jurídica, de criar ali uma coisa oficial. Agora isso não há, isso já não interessa. Agora é não porque eu não quero. Saia daí, quem manda aí sou eu. Mas porquê? Porque sim. Saia de Israel. Mas se eu tenho algum contrato, não, sai. Não deixo, acabou, sai daí. Não dá. E tu o que acontece? Acontece o bombardeio, qualquer dia bombardeio o Irão e transforma aquilo num parque de estacionamento. Depois vai ser bonito a seguir. Está a ver? O senhor do Paquistão decidiu que não quer deixar passar o pipeline do gás, do gás que vem de Israel, ele e a Líbia, através do Mediterrâneo. O que é isto? Não queremos, nós não queremos. Porquê? Porque era o que faltava agora. Os gajos vão exportar gás natural para a Europa vai através de Creta, Grécia, e entra pela bota, entra por o sul da Itália. Para a Europa. O que é isto? Não queremos. Mas quem é o senhor para querer? Nós nesta zona não deixamos passar. Está a ver? O que é isto? Mas isto agora é seu, mas isto é assim. É assim. Mas qual é o título jurídico? Não há título jurídico, não é preciso título jurídico nenhum. E é isso que mudou. Na primeira fase há uma ideia missionária, de colonização, é nosso porque nós temos aqui obrigações e investimento. Na segunda fase já não há essa evidência, mas ainda há a ideia jurídica de que isto é meu porque é o meu império, eu digo que é, e até há uns que reconhecem. Okay. E na terceira fase, que se lixe, não é preciso título nenhum, eu não deixo o Maduro porque eu não quero, porque ele está no meu espaço vital. Porquê? Não sei, inventa aí, qual é a justificação? Pedem a uns consultores para dizer, porque ele está a sufocar à fome a população e porque é ditador, mais quê? Não chega ainda. É porque é irritante, não, isso irritante não chega. É assim, nós não queremos. Queremos o Guaidó, mas porquê o Guaidó? Sei lá porque o Guaidó. Porque o Guaidó é um Palermo, não interessa, para já serve. A ver, é um imperialismo descarado, que não precisa. A China ainda tem aquela coisa do título, ainda está a querer justificar as coisas através do título. O título sobre Taiwan, o título sobre as ilhas Senkaku, o título sobre o Mar da China, o título sobre até o Tibete. Essa fase do título já desapareceu. Isto agora é nosso, saia daí, pá, saia. Não é você. Que é a lógica do Putin em relação à Ucrânia, não é? Dizem as barbaridades que dizem e o gajo no dia seguinte está bem. Então agora vamos pôr um fantoche, um palhaço, a ser eleito na coisa, que vai negociar comigo a democratização das zonas ocupadas, que é para depois haver uma votação, como eu tenho a maioria de russos, aquilo passa a ser russo e oficialmente mas oficialmente continua na Ucrânia. É para aquela saber que aquilo seja um Estado tampão, é-me indiferente. Pertença oficialmente ao Estado russo. Está a ver? A ideia do título jurídico perdeu o sentido. É meu porque eu quero. Eu é que decido o que é. Acabou-se, não quero. É o que está a acontecer no Ártico. Olha, as aulas da professora Sandra Balão, é isso, não é? Nós queremos os recursos, mas quem é o senhor para querer? Quer? Não, mas eu afirmo que quero. Militarizei já esta zona toda e agora quero. Portanto, esta terceira fase do imperialismo já é um imperialismo descarado, já nem precisa de título, já é às escâncaras, já não precisa disfarçar, esconder-se por trás do biombo do direito. Não, é aberto. Portanto, houve aqui uma mutação, uma série de mutações paulatinas que conduziram a esta situação, de facto, já desabrida e acabou. Já não tem que justificar nada. Eu digo que é assim e é assim. Está a ver? É o que eu acho, isto é a minha interpretação. Não deve andar longe da verdade, por acaso. Então já agora, desculpa. Mais? Ia perguntar, nesse seguimento, já que estamos a falar do Reino Unido, poderia-se considerar a Commonwealth como imperialismo económico atual? Como é que eu hei de dizer? Vamos lá ver. A Commonwealth é uma associação de livre vontade, em que as pessoas que lá estão de livre vontade. Os países que lá estão de livre vontade, digo eu. Até se aceita a adesão de outros países que não estavam para passar a estar, que é o caso de Moçambique. Portanto, é um pouco, eu acho que é imperialismo, mas é um pouco imperialismo à maneira
da Coca-Cola. Eu ponho a Coca-Cola à disposição e a senhora compra. E a senhora, quando compra a Coca-Cola, deixou de fazer sentido eu dizer que está a ser oprimida a comprar a Coca-Cola. Mas vamos fazer a pergunta: está ou não a favorecer a economia dos Estados Unidos? Sim ou não? Sim. Quando compra, se toda a gente comprar Coca-Cola, estamos ou não coletivamente a apoiar as mais-valias de uma empresa norte-americana estratégica? Sim. Agora, é obrigatório? Não, eu posso não beber Coca-Cola. Não é proibido, não é? Eu posso decidir, a partir de hoje, não bebo mais. Nem Coca-Cola zero, nem zero. A ver? E, portanto, é muito complicado qualificar uma situação destas como uma forma de imperialismo, porque o Canadá, vou-lhe pôr a pergunta ao contrário, faça a pergunta ao contrário, acha que o Canadá não tem meios para sair da Commonwealth? Tem. E a Austrália? Não terá meios democráticos, institucionais, força suficiente para sair da Commonwealth? Tem. E a Nova Zelândia? Não terá meios institucionais, de organização política, para poder sair da Commonwealth? Então porquê é que não saem? Porquê é que não saem? É porque não querem. Porquê é que continuam a manter a rainha como chefe de Estado? É porque fizeram um referendo e o referendo deu sim. O referendo do Canadá deu, quer a rainha Isabel II ou uma república? Sim, queremos a rainha Isabel II. E na Austrália, querem a rainha Isabel II ou não? Queremos. Isto é uma opressão. Porque as pessoas estão todas alienadas. Está bem, mas é um bocadinho. A ideia do imperialismo, embora tenha fórmulas soft, que são as fórmulas, como eu há pouco disse, de natureza económica, às tantas têm limites, não é tudo imperialismo. Se as pessoas aderem à situação de livre vontade e nela se mantêm, tendo meios de sair, poderá configurar aquela lógica do imperialismo económico, não é? Que é light, mas é light, não é equiparável ao Tibete. Não é equiparável ao Tibete. Os senhores não metam tudo na mesma. One size doesn't fit all. Isso é que eu digo. Qualifiquem o imperialismo. Porque se qualificarem mal, é um tiro no pezinho. E depois não digam, que bazar. Poderá configurar? Pode, sobretudo depois daquilo que eu disse, que quem manda nos política, nos Estados, são os interesses económicos, são as grandes organizações económicas, são os grandes grupos transnacionais. Mas quer dizer, o cidadão tem uma maneira de tem uma expressão. Se houvesse um movimento de fundo, como houve na Escócia, vamos fazer um referendo. Não, já chega. Por pouco que a Escócia não se tornou independente. Por pouco. Não venha dizer que a Escócia agora está oprimida porque teve o seu direito à autodeterminação e exerceu. Uma opressão um bocado relativa, não é? Os que perderam ficaram lixados, mas isso é outra história. E é quase metade, é verdade. Mas chamar a isto não é o Tibete. Acha que é igual ao Tibete? Não é. Não é. Ou é igual à Baía dos Porcos, ou é igual à Primavera de Praga, por amor de Deus, não tem nada a ver, não é? Nada. Portanto, agora, é aproveitado depois para fazer negócios? Com certeza. Isso é óbvio que é, não é? É aproveitado. Agora, qualificar isto tudo, meter tudo no mesmo saco, é propaganda comunista, ou é propaganda marxista, ou é propaganda de outra coisa qualquer. Bem, como propaganda pode ser divulgado, mas é vulnerável. Enfim, como a maior parte das pessoas são ignorantes, até pode ser que pegue, mas eu não sou logo por azar, portanto, comigo não pega. Okay. Percebeu? Ou não? Sim, professor. Eu ainda tenho mais questões. Não sei se... Eu não tenho pressa nenhuma. Já que está a falar também dos processos quase de resistência ao imperialismo, a minha pergunta era se o anti-imperialismo acaba por ser
uma questão de perspectiva, na medida em que, do mesmo modo que toda a internacional, todo o comunismo, por assim dizer, é um processo anti-imperialista ao imperialismo americano, e do mesmo modo também não é o imperialismo americano um anti-imperialismo ao imperialismo russo. É, claro. Mas eu já referi isso. Sim, Já ok. expliquei. E a minha outra questão seria se também não se inclui numa forma de anti-imperialismo todos e quaisquer processos de tentativa de autodeterminação ou resistência de um Estado à influência de outro país. Sim. Olha, Jesse, veja bem. Por isso é que isto é fácil. A realidade é complexa, mas é facilmente escrutinável. Quem é que está por trás da independência da Catalunha? Quem é que está por trás das movimentações ecologistas, anticapitalistas e anti-imperialistas? Quem é que está? São sempre os mesmos. Já reparou? Vá à procura disto. Aliás, a pergunta que os senhores devem fazer sempre é: a quem é que isto interessa? A quem é que isto serve? E vão à procura, e lá está a mãozinha sempre por trás. Portanto, coincidentemente, lá estão os mesmos, não é? Aqueles que fazem as manifestações a favor, se calhar ainda podemos ir mais longe. Quem é que aparece a salvar os pseudo-imigrantes do Mediterrâneo? Que eu chamo invasores. Não é? Curiosamente, se calhar são os mesmos que apoiarão a independência da Catalunha. Ups! Ou do País Basco. Ups! Ou da Escócia. Ups! Ou que apoiam a manifestação da menina Greta e dos ecologistas contra os cimeiros do G7. Ups! E lá estão sempre os mesmos. Que curioso, não é? Coincidência. Ou não será? Se calhar não será. Portanto, no fundo, o movimento anti-imperialista de um determinado setor favorece outro e vice-versa. Lá estão. Por isso é que eu escrevi neste livro um capítulo. Eu não sou da CIA, sobre o anti-americanismo organizado. Eles não me agradeceram nada, nem me deram uma viagemzinha para eu lá ir, nem sou da CIA, nem ganho nada com isso. Mas o que é facto é que é. Como académico, acho que tenho que dizer. Mas se eu gosto dos Estados Unidos, acha que eles não têm defeitos? Que horror, então não têm. Aquilo deve ser uma das grandes Babilónias deste mundo. Agora, na realidade, neste momento, como configura um espectro, eu não estou partido por ninguém. Porquê? Porque eu acho que isto é tudo mau. Está a perceber? Mau, é tudo mau. Como sistematicamente vamos ter que decidir, vou pela teoria do mal menor. Agora, não me venha dizer que há um bom e um mau, porque não há. Isto não é manicaísta. Ainda ontem publiquei um pequenino vídeo que está no meu site, para os senhores saberem o que é que eu penso, que acho que têm o direito, que se chama, já nem sei como é que se chama, as ideologias, não sei o quê, é o último que eu uploadei para o meu, que é, numa lógica religiosa que é a minha, quais são as ideologias boas? Nenhuma. São todas homocêntricas. São todas. Há sempre o interesse humano, material, como centro. Não presta nenhuma delas. Vão desabar todas, também é uma questão de tempo. Portanto, e isto é bem feito, que é uma espécie de. O que é que o senhor quer escolher? É Coca-Cola Light, ou a zero, ou a não sei quê, ou a que tem gosto a limão. Ou não... Eu não quero nenhuma, porque aquilo é tudo veneno. Toda a Coca-Cola é má, faz mal à saúde. Mas a ideia de que há uma grande panóplia e que dá uma grande alternativa quase que nos obriga a escolher, este sim é que é bom. Não, não é nenhuma boa. São todas péssimas. Sabem bem, mas são todas péssimas. Fazem todas mal à saúde. Todas. Okay. É bom para desentupir canos, mas não é para mais nada. Agora, aqui estamos com o espectro político. E o problema é, na vossa idade, eu quando já tive a mesma idade, não era assim, mas eu era um caso um bocado excepcional. Não era assim, mas não era completamente diferente dos senhores.
há uma ideia simplificadora, há uma ideia quase manicaísta, bom, mau, preto, branco. Depois, à medida que forem envelhecendo, isto escrevam, vocês vão me dar razão. Não preciso de me dizerem, eu sei que vão dar razão, acontece com toda a gente. Na vossa idade, a história é preto e branco. Depois começa a ter uma zona de cinzento. E quando chega à minha, é quase tudo cinzento. Cinzento escuro, cinzento claro, e há muito pouco preto e muito pouco branco. É tudo mais ou menos cinzentoide, está a ver? Que dá alguma, enfim, para muita gente, alguma desmoralização. Só que, porquê? Porque a maior parte das pessoas são materialistas, de facto, não é? E querem que o mundo seja o paraíso, e este mundo não é o paraíso, nunca vai ser. E, portanto, nunca vão encontrar senão cinzento. Vão chegar à conclusão, afinal isto é tudo uma boa merda. Mas isso só quando forem velhos. Até lá vão acreditar no Pai Natal e na Alice do País das Maravilhas, mas isso, enfim, é outro. Deixa, é normal, é assim que é. Quando a gente já sabe estar ocupado de tudo, já está com os pés para a cova. Bom. Obrigado, professor. E depois, por fim, eu tinha a dúvida em relação à diferença entre o imperialismo e o neocolonialismo. Já respondi na pergunta anterior, se não esteve atento, ouviu. Eu acho, vou repetir, a partir da segunda onda colonial, portanto, segunda onda colonial Berlim, Conferência de Berlim e consequências, nasce a fase digamos, o primórdio do imperialismo, isto é, eu deixo de ter considerações de ordem filosófica, justificativa, vou levar a religião, vou promover a integração daquilo na minha cultura que é melhor, que era a lógica espanhola, que era a lógica portuguesa, no fundo, não é? Era a ideia de integrar na nossa cultura, fazer uma pátria, estender a pátria à América Latina, estender a pátria ao Oriente, estender a pátria à Madeira, estender a pátria às coisas desertas, à Angola, a Moçambique, a Goa, estender a pátria. Agora aqui acabou, essas preocupações acabaram, e agora não, eu preciso mercantilismo, preciso que eles me comprem isto, preciso de monoculturas extensivas, preciso de minas e mão de obra barata, e os outros também têm, eu também tenho que ter. Tenham lá paciência. Isto já é uma nova lógica, é a nova lógica imperialista. Pelo meio vou ter que fazer portos, senão não consigo exportar, vou ter que fazer autoestradas, senão não consigo entrar, caminhos de ferro, mas isso é supletivo. Pronto. E essa fase vai durar até quase hoje, não é? Vai durar até à guerra. Depois, a partir de uma dada altura, foi aquilo que eu disse à sua colega no momento anterior, começa uma nova fase desaverida em que eu já nem tenho que ter tutela jurídica. Foi aquilo que eu disse da Rainha Vitória. Os Estados Unidos não precisam de ser imperadores do Pacífico ou imperadores de Taiwan. Não, Taiwan. Mas Taiwan, o que é que. Repara, o ordenamento jurídico deixou de ter interesse. Também o que é? Não é nada. Segundo os Estados Unidos, depois de Nixon, já não é um Estado, porque trocaram o reconhecimento da China, da República Popular da China, pela República da China, que tinha assento no Conselho de Segurança, e foram corridos dali e da Assembleia Geral. Rua! É um Estado? Não. Então é parte da China? De facto, não. Então é um protetorado americano? Bem, de direito não, mas é. Porque se não é Estado, não pode ser protetorado. Se não é um Estado, não pode haver um tratado americano de proteção. Isto decorre do direito internacional. Mas não entram. Mas não entram porquê? Porque eu não deixo. Mas então, não é protetorado, não é território seu, não é Estado, não é o que é. Não interessa. Não interessa. Está a perceber? Essa é que é a nova fase, a última fase do imperialismo. É irrelevante. Eu ocupo porque me interessa. Estas ilhas são minhas. Porquê? Porque são. Diz a China. Isto é meu. Eu é que fiz aqui a parte que faltava e tal, e agora isto tem ZEE. Mas olha que o direito internacional não interessa. Então venha cá ocupar isto e ver o que é que acontece. Está a ver? E o direito? Quero lá saber do direito.
Muito obrigado, professor. Esta fase final é uma fase que quase que disregard, se desinteressa pela questão jurídica. Já não é preciso ser Império das Índias, já não é preciso ser Terceiro Reich, já não é preciso nada. Foi o que eu disse à sua colega. Agora, quando começa, eu acho que ter uma... Eu quero ter um risco no chão. Muito bem. Conferência de Berlim começa o imperialismo. É a segunda onda colonial, conseguido o princípio do imperialismo. Porquê? Porque deixámos de ter a ideia de colonizar, mas sim a de explorar. Obrigado. Mais. Falando no tema da colonização, sim. Não ouvi nada agora, desculpe. Falando no tema da colonização espanhola e o seu fim, poderia dar algumas linhas guias, faz favor? Essa aula foi dada, tenha paciência. A professora Teresa deu esta aula, não deu? Dei. Então, isso tenha paciência, não posso estar sempre... E no caso do fim do Império Espanhol, eu referi as causas internas e causas externas que levaram ao fim do Império. Não só as invasões napoleónicas na Península Ibérica, mas também a influência da Revolução Francesa, a independência das colónias da América do Norte. Sim. Eu falei disso tudo. Isso, ouça, não posso estar sempre a repetir tudo, não é? A parte da descolonização é isto que a professora Teresa diz. Tem que conjugar isto. O Império Inglês sussurrante na América do Norte, a Revolução, dá a ideia... Nós podemos fazer o mesmo. Por isso é que eles copiam o modelo americano. Aliás, toda a gente copia o modelo americano. Se for ver, a Constituição mexicana é copiada, a Constituição canadiana é copiada, com uma monarquia, mas é copiada. A Constituição mexicana e as leis mexicanas são copiadas. A República Federal, não sei o que mais. O Brasil acaba por copiar, portanto, a Argentina. Tudo aquilo segue o modelo americano. Qual é a espoleta? A espoleta são as invasões napoleónicas. Eu isso já disse, também já dei uma aula sobre isto, quando o Napoleão põe o irmão, o rei José Bonaparte, como rei de Espanha e prende o rei legítimo. Assim. Pronto, acabou-se. Nesse momento, o Fernando VII, que se entregou praticamente, o Fernando VII entregou-se nas mãos do inimigo, não é? Pronto, e as colónias olharam para aquilo e disseram, espera lá, nós não estamos para ficar na dependência da França. E os próprios colonos tornaram-se independentes. E este é que é o modelo americano. Não há descolonização. Não há... Os senhores têm... Pronto, vou-lhe dar um conselho. Qual é a pedra de toque da descolonização americana toda? Toda. Do norte ao sul. Os agentes da colonização, a elite colonial, é quem faz a independência. Não há descolonização. Atenção a isto. Não há descolonização. Há, sim, independência. Há autodeterminação, há independência? Há. Há descolonização? Não há. Porquê? Porque a elite económica, a elite social, a elite jurídica, a elite política é a mesma. Continua. Portanto, não há descolonização nenhuma. Ficam lá. Ainda hoje lá estão. Vá ver quem manda no Brasil. São os quatrocentões. Sabe quem são os quatrocentões? São aqueles que têm 400 anos no Brasil. Vêm desde a fundação. Todos, sem exceção. Como é que eu sei? Porque muitos deles estão a pedir a naturalização portuguesa e eu vou parecer para os processos que são descendentes dos judeus. Eu começo a ver que são todos primos uns dos outros. É impressionante. Impressionante. É impressionante. São todos primos. Estamos a falar de centenas de pessoas. É para o dono da Camargo, o dono da não sei o quê, os donos das grandes empresas, todos parentes lá em Adão e Eva. Não há dúvida nenhuma. É a mesma elite. Continua a mesma elite. É curioso. É muito curioso. Muito curioso. Nunca tinha percebido isto. Mas agora percebi por causa destas circunstâncias. Portanto, cuidado, porque ao falar de descolonização, estamos a falar de uma falsidade. Na América não há descolonização.
George Washington não é índio, não é. George Washington é um literato. A elite maçónica que fez os Estados Unidos era uma elite europeia. Os Founding Fathers, todos, o Jefferson, o Washington, aqueles todos que fazem a independência e que fazem e é curioso, falam em nome de, como se fossem independentes. We the people. Qual people? Os escravos? Qual people? Os índios? We the people. Vou brincar. Mas pronto. As pessoas comem, engolem tudo. Não é? Portanto, cuidado com isto. Não há descolonização na América toda, do norte ao sul. Não há. Essa é que é a pedra de toque. A colonização, já foi explicada, não vou repetir. Talvez por algum ênfase em várias coisas. Olha, eu acho que, apesar de tudo, a colonização comparada da Espanha é muito superior a qualquer outra por causa das infraestruturas, da rede de infraestruturas que fez. Eu ressaltaria 2 pontos, mas isso é subjetivo. A quantidade de universidades, de escolas, de igrejas, as infraestruturas é muito superior à nossa, não se compara. Primeiro. Pois não vale a pena falar do Eldorado e das minas, porque isso é tudo a mesma coisa. Agora, há uma fórmula interessante que é a diferença entre... Eles criaram 2 sistemas administrativos, um para as zonas que já estão consolidadas, um perímetro, e para as zonas de avanço, e para as zonas em que há uma colonização militar com adelantados, está a ver? No fundo, há 2 territórios distintos dentro da colónia. A zona consolidada e a zona não consolidada. A zona não consolidada tem uma administração tipo militar, exclusiva, e a outra já não. Já é uma híbrida, já tem uma parte militar e civil ao mesmo tempo. Muito engraçado. Eu acho muito interessante. Essa parte. Agora, depois em particular, o que é que... Isso aí não vou estar a repetir tudo, nunca mais acaba, não é? Mas está bem descrito no livro. Tem lá isso tudo bem explícito. Bastante explícito. Não sei se a professora Teresa quer acrescentar alguma coisa sobre isto. Deixa estar. Não, eu acho que é isto. Já foi dito tudo. Mais. Professor, eu tenho uma pergunta ainda relativa ao tema anterior do imperialismo. Consideraria os investimentos chineses no âmbito da Belt and Road Initiative como imperialismo? Boa pergunta. Isso dava um trabalho, isso dava uma tese. Isso dava uma tese. Se gosta disso, há uma tese gira para fazer de mestrado. Ou seja, eu acho que sim. É um caso muito interessante e que deve ser tratado da seguinte maneira. A China sempre se considerou o império do meio, é que ele se considera, não é? O império do meio. E a única coisa que tem é uma visão epirocrática e não talassocrática. Ao contrário de nós. Nós somos uma talassocracia. A Itália foi uma talassocracia. A Alemanha é uma epirocracia. A Rússia é, sobretudo, uma epirocracia. Ora bem, a China é claramente uma epirocracia. E, de repente, percebeu que não vai longe, que a história tem sido de alguma forma madrasta. Portanto, mantendo a sua lógica epirocrática, o alargamento contíguo, aquilo a que é o espaço vital contíguo, não é? Já há bocadinho falámos daquilo, Tibete e coisas do género. E, de certa forma, dominar as periferias, sempre fez isto, sempre. Coreia, tal, por ali abaixo, o Anã, por ali abaixo. Segunda questão. Recentemente, tendo-se transformado num império comercial e industrial à custa nossa,
percebeu que não pode confinar-se, senão fica dependente da rota da seda, de uma rota ou duas. Portanto, eles têm que assegurar uma expansão, uma diáspora, de uma forma imperial. E isto reflete-se nos investimentos estratégicos. E, portanto, aquilo que a senhora teria que ver, mas isto nunca mais acaba, não se vai meter nisso, não. Para já, se falar, faz apenas uma limonada, não é uma coisa diluída e soft. Portanto, isto merece um investimento profundo e uma investigação profunda. A primeira coisa que faz é comprar dívida americana. Comprar, no sentido de receber. Chegou a ter 5 trilhões de dólares de dívida americana. Loucura. E converteu grande parte desses 5 trilhões a comprar o quê? Minas de ouro. Não é curioso? Vai ver de quem são as minas de ouro do mundo inteiro. E vai ter uma surpresa. São chineses. E a investir em setores absolutamente estratégicos da economia. Eletricidade, coisas deste estilo. A ver, banca, finanças, tudo o que é companhias aéreas. Mas e aonde? Em todo lado, em todos os grandes países e até alguns pequenos, como o nosso, não é? Está a comprar o Brasil, está a comprar a África do Sul, está a comprar... em Angola travaram um bocado. Portanto, há aqui uma intenção, é claro que pode ter várias leituras. Isto tem a ver com não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Tem a ver com a internacionalização do próprio capital financeiro chinês. Sim, mas a China tem uma pretensão, que é transformar o yuan numa moeda substitutiva do dólar. Substitutiva do dólar. Tenha atenção ao que vai acontecer à moeda. A moeda é a pedra de toque. O que é que eu acho que vai acontecer? O dólar vai ter uma crise catastrófica. Infelizmente, que eu tenho dólares, vou ter que os vender, não sei como é que vai ser. Ora bem, porquê? Porque a solução dos governos todos, desde há muito tempo a esta parte, é aumentar a dívida pública. No fundo é dizer à Reserva Federal, olha lá, imita aí mais não sei quanto, tumba, mais. Ora, desde Bretton Woods que o dólar não tem cobertura ouro. E a China o que é que está a fazer? Está a querer criar uma moeda com cobertura ouro, daí a compra de todas as minas e do ouro. Aliás, em grande concorrência com a Índia, que é outro colosso que sempre teve uma grande parte de uma apetência, uma compra preferencial para o ouro. Isto tem que ir ver com cuidado, e está tudo na net. Ora bem, a meu ver, o futuro vai nos reservar uma triste surpresa, que já está a acontecer em muitos países, designadamente a Índia, onde já vai muito à frente, já para aí 80 e tal, 85% mais talvez, da moeda indiana é criptomoeda, é uma moeda eletrónica, eles tiraram de circulação a maior parte do dinheiro, só o deixaram notas pequenas e trocos para permitir o comércio, enfim, do cafezinho, eles não bebem muito café, mas não interessa, comprar o retalhozinho, não é? Mas a maior parte já está, e a senhora, se puser num motor de busca extinção da moeda física, vai ver que se está a preparar uma espécie de moeda transnacional de tipo Bitcoin eletrónico, que é dramático, que vai ser dramático. As consequências dessa opção vão ser dramáticas. Em primeiro lugar, porque o Big Brother vai controlar tudo o que são os assets financeiros das empresas e dos particulares. Depois, porque o Big Brother conseguirá impor-nos taxas negativas se nós não investirmos. O senhor quanto é que tem na conta? Tenho 100 mil euros. Então e não investe? Porquê? Não, porque eu prefiro não fazer nada e tal.
Então toma lá uma taxa negativa. Chega ao fim do ano, já não tem 100 mil, tem 90. É lá. Portanto, eu deixo de ser dono do meu dinheiro. Em terceiro lugar, eu não posso levantar o meu dinheiro. Aquilo que aconteceu na Grécia, na crise grega. Vou ao banco e levanto dinheiro. Não, não vai ao banco porque não há nada. O seu dinheiro é virtual. E a China está-se a preparar para isto, em substituição do dólar. Não sei se vai conseguir, não sei o que é que a guerra vai resolver, porque um dos pontos da agenda da guerra é isto, é ver quem é que manda na moeda padrão, não é? Neste momento ainda há uma moeda padrão que se chama dólar. Todas as compras internacionais são feitas em dólares ou reduzidas a dólares, como por exemplo no petróleo, nos hidrocarbonetos todos, sei lá, na maior parte das matérias-primas. Mas é que esta guerra vai dar-se também, é uma parte da guerra que aí vem. Mas é muito interessante, mas ouça, não se metam nisto, porque isto é um poço sem fundo. Aproveite isto que eu lhe disse e vá pesquisar e vai ver o alargamento que isto tem em termos de informação na net, disponível já. Portanto, tenha cuidado. Agora, é ou não? É, claro que é. Isto visa uma expansão de influência, visa uma expansão geopolítica, financeira, económica e materializada ao mesmo tempo. É as duas coisas. É uma nova fórmula de imperialismo económico interessante, por sinal. Mas muito obrigada, professor. Estudar isto não preocupe que eu não falo. Talvez não seja para já, não é? Pois, não acho que em 4 páginas é um bocado difícil, de facto. Mas pronto, muito obrigada. Diga. Mais, senhores alunos. Não há mais nada? Grande silêncio. Que horas são isso? É quase meio-dia, já percebi o silêncio. Bom, eu não estou com pressa, mas se os senhores quiserem perguntar mais alguma coisa. Professora Teresa, estamos conversados, não é? Sim, se não há mais nenhuma dúvida. Eu tenho aqui assuntos para Professora, Diga. posso fazer uma questão sobre o estágio, que é sobre a parte final? É se depois de terminarmos o estágio, os nossos supervisores da entidade precisam de responder a alguma coisa ou não? Sim, o Gabinete de Saídas Profissionais envia para os supervisores um inquérito que eles depois devolvem ao gabinete. Isso já foi feito no caso de 2 ou 3 colegas suas. Mas sim, Então eu devo mandar mail ao gabinete a dizer que terminei? Exato, é uma questão de enviar o e-mail à doutora Ana a dizer que já terminou, que depois ela entra em contacto com o seu supervisor do estágio e envia-lhe essa documentação. Ok, obrigada. Bom, não há mais nada? Muito bem. Eu tenho aqui alguns assuntos para falar com o senhor professor, não sei se quer que lhe telefone depois do almoço. Não. É? Está bem, então eu ia pedir talvez aos alunos que fossem saindo, se faz favor. São candidatos de mestrado e doutoramento que recebemos as candidaturas. Está bem. Bah, então, saltite. Portanto, desejamos um bom fim de semana. Obrigada, professora, igualmente. Obrigada. Olá, professora. Adeus, bom fim de semana. Obrigado, professor. Deus, bom fim de semana. Bom fim de semana. Não sei se quer interromper o vídeo ou se quer continuar a gravar. Já não me lembrava disto. Aliás, isto não vai ser interromper vídeo. Ainda não saíram todos. Isto não dá para apagar, não? Professora, eu acho é que se calhar... Estou? Tá? O senhor professor interrompeu o seu vídeo, mas continua a gravar
a aula. Aí está. Uhum. Eu vou sair daqui